Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, seja com todos nós. Vamos abrir em Romanos, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 15. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 15, a gente vai ler um trecho. Eu quero destacar aqui algumas expressões, ou duas expressões, no meio desse trecho. Faz assim, o Espírito Santo fala assim, através do nosso irmão Paulo. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenha glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Eu quero destacar aqui, versículo 16, ministrando o Evangelho de Deus, e no 19, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Vamos orar de novo. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, mais uma vez, Senhor, pelo que o Senhor já tem falado conosco nessa manhã. Agradecer a Ti pela lembrança que temos nessa mesa, Senhor, de tão grande salvação que o Senhor nos deu. Agradecer a Ti pela Tua palavra, Senhor, que está diante de nós. Senhor, abrimos agora a Tua palavra, Senhor, lemos alguns versículos. Senhor, estamos aqui clamando ao Senhor para que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, o Senhor não nos deixe, Senhor, confiar na nossa memória, na nossa inteligência, na nossa capacidade, Senhor. Mas, Senhor, rogamos a Ti que o Teu Espírito Santo nos unja nesse momento, Senhor. Senhor, a minha boca, Senhor, o meu coração, a minha mente, Senhor, os ouvidos dos irmãos, Senhor, os corações, para que a Tua palavra, Senhor, ela possa ser falada de uma maneira poderosa, Senhor. Senhor, não estamos aqui buscando, Senhor, palavras rebuscadas, Senhor. Senhor, alguma coisa que possa, Senhor, trazer, Senhor, alguma beleza no falar, Senhor, mas estamos buscando o poder do alto, Senhor, poder do Espírito Santo, Senhor, para que a Tua palavra me constranja e constranja os nossos irmãos, os meus irmãos, Senhor, a seguirmos ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Cordeiro, aonde quer que Ele vá, Senhor. Senhor, amarra-nos mais a Ti nessa manhã. Glorifica o Teu santo nome, Senhor. Senhor, e fala, Senhor, conosco, porque precisamos ouvir de Ti mais uma vez. É a oração que fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o assunto que eu gostaria de trazer para os irmãos, ele, em princípio, ele não é um assunto que nos vai provavelmente nos elevar, né? Aqueles assuntos que mexem com a nossa alma. Ele, né, pode ser até um pouco árido. E também, eu creio que os irmãos, à medida que eu for falando, os irmãos vão falando, mas eu já sabia disso, mas eu sei disso, porque não é nenhuma novidade, e eu nem tenho intenção de trazer novidade para os irmãos. O que eu gostaria de trazer para os irmãos e para as irmãs é o que está no meu coração, com relação a essas duas expressões que Paulo usa aqui em Romanos, quando ele fala do Evangelho de Deus e do Evangelho de Cristo. Essa palavra Evangelho, nós sabemos, né, nós temos conhecimento disso, de que essa palavra Evangelho, ela se tornou comum e ela se tornou desgastada, não por causa da palavra de Deus, mas por causa da maneira como nós tratamos essa palavra ao longo da nossa vida. Então, quando a gente fala assim, Evangelho, o que nos vem à mente? Né? Com certeza, se os irmãos pensam da mesma maneira que eu, e eu acho que todos nós aqui que estamos no meio da cristandade, né, nós
imediatamente nós pensamos em falar com alguém sobre a salvação que há em Jesus Cristo, né? Vamos pregar o Evangelho. A gente pensa numa pessoa se assentando com um incrédulo para falar sobre salvação. Isso faz parte, isso é uma das características, mas isso não é o Evangelho na sua plenitude. O Evangelho na sua plenitude, ele diz respeito às boas novas de salvação, elas dizem respeito às nossas vidas, desde quando nós ouvimos a respeito da salvação que há em Jesus Cristo, essa salvação do inferno, essa salvação da condenação, até a eternidade, o que será de nós depois. Isso é as boas novas. Isso é o que a palavra de Deus chama de Evangelho. Eu gostaria de ler um trecho de um livro, esse livro aqui, o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, é um livro muito antigo, é apenas um trecho que eu creio que pode nos ajudar a pensar nisso, né? E depois tem alguns versículos aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Então, é do Austin Sparks, ele diz o seguinte: sim, o termo boas novas abrange toda a vida cristã, do princípio ao fim. As suas implicações são imensamente vastas e tocam todos os aspectos da vida cristã, tanto a relação entre o homem e Deus, como a relação entre Deus e o homem. Tudo se inclui no Evangelho. Se os que não estão salvos necessitam de boas novas, os salvos necessitam delas também de uma maneira permanente. Então, nós necessitamos das boas novas, mesmo depois que somos salvos, nós continuamos necessitando ouvir o Evangelho, as boas novas que o Senhor trouxe para nós, né, e que nos é falado nos Evangelhos, nos é falado, né, na doutrina dos apóstolos, de uma maneira até muito abundante e clara. Ele fala: o Novo Testamento está repleto de boas novas para os cristãos. Necessitam delas os servos do Senhor, pois o Evangelho é a substância da sua mensagem. Necessitam dessas boas novas para seu encorajamento e apoio. Sim, quão necessárias são essas boas novas aos servos do Senhor. São elas que os amparam das muitas exigências e dificuldades inerentes à sua obra. Necessita delas a igreja, pois que das boas novas depende a sua vida, o seu crescimento, a sua força e o seu testemunho. O Evangelho toca todos os pontos, abrange todas as áreas. Então, quando nós falamos em Evangelho, da maneira como eu gostaria de falar para os irmãos aqui, eu vou estar falando com respeito àquilo que nós recebemos do Senhor para a nossa caminhada inicial e aquilo que vai nos levar a um relacionamento com o Senhor durante a nossa vida aqui e também na eternidade. Eu gostaria de ler um versículo que me chama muita atenção, já há muito tempo, e só agora que eu voltei para ele e comecei a tentar percebê-lo melhor. Está em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Esse capítulo começa dizendo o seguinte: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. E ele continua falando. No versículo 6 ele diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Quando o desfecho, né? Quando as coisas elas vão chegando no seu final, as coisas vão acontecendo, nós temos um relato de que João ele vê no céu um anjo proclamando o evangelho eterno. Então, se a gente pensar um pouquinho, né? Aí eu não vou entrar muito nessas considerações, eu quero estudar melhor essa passagem, né? Mas se a gente pensar bem, as boas novas, o evangelho, elas foram dadas a nós. Nós somos os embaixadores de Cristo para falar sobre essas boas novas. Mas quando as coisas estão concluindo, há um anjo proclamando o evangelho eterno. Ele não está pregando aqui
sobre Jesus Cristo na cruz. Ele não está falando que as pessoas precisam se arrepender, né, para que tenham os seus pecados cancelados, como nós vemos lá em Atos dos Apóstolos e como nós pregamos. Ele está falando do juízo de Deus. É porque essas coisas elas estão juntas. Essas coisas fazem parte do Evangelho. Nós não podemos pregar o Evangelho sem dizer que o Senhor Deus, Ele julgará todas as coisas um dia. E aqui nesse contexto em que Deus ele já está julgando e o Cordeiro já está pronto, né, para tomar o domínio de todas as coisas, para derrotar a besta, né, caiu a grande Babilônia, como está escrito depois aqui, há uma proclamação do Evangelho. Então o que seria esse Evangelho? O que é isso? O Evangelho ou as boas novas, elas nos falam, né, de uma situação nova, por isso boas novas, de uma situação que ela acontece a partir de um momento em que Deus ele envia o seu Filho a este mundo, e a partir da sua morte e da sua ressurreição, coisas novas, diferentes, que não haviam acontecido ainda, elas começam a acontecer. O Evangelho, na verdade, ele vai falar de um reino, ele vai falar de uma manifestação de um rei, da glória de um rei, de um novo reino que será estabelecido nessa terra e que começou a ser estabelecido nessa terra de uma maneira, né, em que essas coisas começam a ser vistas na terra a partir da vinda do nosso Senhor Jesus. Esse reino ele é proclamado no Velho Testamento, é falado a respeito dele, mas a sua manifestação ela começa no Novo Testamento, ou melhor, ela começa quando o Senhor Jesus vem, e ela começa nos Evangelhos, e ela depois de uma maneira, falada de uma maneira mais clara, quando os apóstolos, eles então começam a trazer essa verdade, né? E tem para nós então nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, de João, eles começam a falar para nós a respeito deste reino, que é um reino eterno, e quando o Senhor ele se manifestar para destruir de uma maneira final as obras das trevas, Satanás e todo o seu reino, né, esse reino das trevas que domina sobre este mundo, então esse reino ele vai ser estabelecido de uma maneira visível, todos verão e todos estarão debaixo desse reino. O Evangelho fala disso. E nós, então, como cristãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ver que nós não fomos apenas salvos de um julgamento futuro, né? Nós não iremos mais para o inferno. Isso é apenas o início da nossa caminhada. Isso é apenas o início da nossa história como pessoas que nasceram de novo e cidadãos de um reino celestial. Isso é só o começo. O Evangelho diz respeito a muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Muito mais do que essa verdade que já é maravilhosa, já é gloriosa e deve encher o nosso coração de alegria e de gratidão. O Evangelho fala de outras coisas que ainda acontecerão e que já estão acontecendo ao longo da nossa caminhada. Para que os irmãos possam também guardar, né, e depois tentarem se lembrar, né, e talvez aprofundar um pouco mais nisso, né? Quando nós iniciamos aqui os evangelhos, no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós temos um relato que João Batista, a partir do versículo 1, ele começa a falar a respeito dessas boas novas. Então aparece João Batista, né? E ele começa a pregar, e o que ele fala? Versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois, um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, aí o Senhor Jesus, ele fala dito a mesma frase, capítulo 4, versículo 17.
Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Como falei para os irmãos, quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando da proclamação de um reino que é chegado à terra. O rei, ele desce dos céus e ele vem habitar na terra, e ele vem então trazer com o seu poder, ele vem trazer a manifestação real do reino, e com a sua morte, a sua ressurreição, ele vem introduzir pessoas nesse reino, súditos, pessoas que servirão ao Senhor por toda a eternidade. Nós servimos ao Senhor hoje e nós o serviremos por toda a eternidade. Essa é a realidade da nossa vida. Nós não temos, a nossa vida não tem outra finalidade. Nós não temos outra coisa para fazer que não seja servir ao nosso Rei. E nós servimos ao nosso Rei nos nossos casamentos, nós servimos ao nosso Rei. No trabalho, nós servimos ao nosso Rei. Quando estamos enfermos, nós servimos ao nosso Rei. Quando estamos com saúde, a nossa vida, ela se resume nessa coisa gloriosa que é servir ao Rei, ao glorioso Rei que veio a esse mundo. Talvez, irmãos, os irmãos não possam não entender o fato de eu talvez bater tanto nessa tecla, porque eu já falei tanto disso com os irmãos, mas eu creio que isso é essencial para nós vivermos uma vida cristã que agrade a Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós também não pertencemos mais ao reino das trevas. Como funcionava a nossa vida antes? Nós vivíamos, cada um fazendo o que achava que era melhor, mais interessante, né? Como foi lembrado nessa manhã. Nós éramos ovelhas errantes, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor, Ele nos trouxe para um aprisco, o seu aprisco. O Senhor nos ajuntou no seu reino, o Senhor nos colocou, né? Fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino de luz do seu Filho. É assim que nós estamos agora. E quando nós falamos de reino, nós precisamos compreender, nós precisamos entender, porque isso faz diferença, que num reino existem princípios, há regras muito bem estabelecidas para que as pessoas vivam nesse reino. Então nós, como cidadãos brasileiros, a maioria de nós aqui somos brasileiros, né? Nós temos regras, nós temos leis que nós precisamos viver de acordo com elas. Quem não é brasileiro, que vem morar no Brasil, tem que obedecer às regras do Brasil. Né? Ele não pode falar assim, não, eu vou morar no Brasil, mas eu vou obedecer às regras do meu país natal, porque foi lá que eu nasci. Não. Então você vai viver no seu país, porque aqui você vai viver como brasileiro, você vai viver obedecendo às regras desse país. É claro, tem algumas situações, né? Mas de modo muito geral é assim que nós vivemos. Irmãos, temos sido transportados para o reino de Deus, implica em que agora nós temos regras e nós vivemos da maneira que o nosso Rei determinou para que nós vivamos. E glória a Deus, porque não é um conjunto de regras e leis escritas de uma maneira, falando de uma maneira geral. É claro, nós temos a palavra de Deus para nos guiar, mas de uma maneira muito maravilhosa, irmãos. Ao colocar em nós o Espírito Santo e ao nos dar a sua palavra, o Senhor, então, Ele nos mostra, Ele nos diz como é que nós devemos viver. E aí, irmãos, nós temos essa limitação da palavra de Deus. Porque aqui, né, não aconteceu conosco como aconteceu com Israel, em que o Senhor falou assim, olha, eu vou dar para vocês um conjunto de regras. A lei é essa aqui. São esses mandamentos que vocês têm que seguir. E é claro, nós sabemos que o Senhor fez aquilo para mostrar o quê? O altíssimo padrão que um servo de Deus, que uma pessoa que pertence a Deus, tem que viver. E nós vemos o quê? Que a raça humana não conseguiu fazer o que estava escrito. Imediatamente eles se desviaram e eles quebraram logo o primeiro mandamento. Eles não amaram a Deus sobre todas as coisas. Eles fizeram imagem de escultura e falaram, esse é Deus. Nós sabemos que nós também, como gentios,
se nós pegarmos todos os mandamentos e falarmos assim, para eu ser uma pessoa aceita diante de Deus, eu vou pegar esses mandamentos e vou começar a segui-los. Nós sabemos que muito rapidamente nós não vamos conseguir segui-los. Nós não vamos conseguir cumprir aquilo que está escrito. Mas essa é a mensagem, a gloriosa mensagem do Evangelho, que o Deus que criou todas as coisas, um Deus que vela sobre a sua palavra, Ele também nos capacita a andarmos na sua luz e da maneira como Ele deseja que andemos. Como? Ele nos deu o seu Espírito Santo, Ele colocou sobre nós, ou dentro de nós, o seu poder, para que, ao obedecer ao Espírito Santo, nós conseguimos seguir nesse caminho que o Senhor ele traçou para nós. Né? Os irmãos vão se lembrar que há pouco tempo eu falei para os irmãos sobre o serviço espiritual. É exatamente esse o ponto. Não é alguma coisa que você começa a criar, mas é alguma coisa que você faz porque Deus já disse que você deveria fazer e capacitou você a fazer. Isso parece tão estranho para nós às vezes e tão difícil, porque às vezes eu olho para mim e falo assim, mas como é isso? Né? Como é que pode ser isso? Porque eu tenho tantas tendências más em mim, eu tenho tantas coisas no meu coração, eu tenho tantos desejos, eu gostaria de fazer tantas coisas. A verdade é que o Senhor precisa abrir os nossos olhos, irmãos. Nós precisamos permitir que o Senhor abra os nossos olhos pela sua graça, para que possamos ver que Deus, Ele não nos deixou entregues à nossa própria sorte, né? Depois de dizer para nós que nós somos filhos dele e do seu reino. O Senhor não fez isso conosco. As boas novas, ou o Evangelho, é exatamente isso, irmãos. Fomos salvos para servirmos a Deus na força que Deus provê. É Deus quem faz. Mas, irmãos, nós também precisamos compreender que Deus, Ele não nos força, Ele não nos pega, né? Porque Deus poderia fazer isso. Deus poderia ter nos criado dessa maneira, né? De uma maneira em que, assim, como robôs, né? Tudo que o Senhor falou, Ele colocou em nós e agora nós não conseguimos seguir, né? Nós não conseguimos fazer outra coisa que não seja aquilo que Deus falou. Deus não fez isso conosco. Muito pelo contrário, Deus, Ele permite, né? Ele nos dá essa honra, né? Uma honra para nós de desejarmos obedecê-lo. Mas tudo isso, obviamente, também provém de Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Essa realidade do Espírito Santo, ela é maravilhosa, irmãos. Então, Paulo falou aqui conosco nos últimos domingos sobre essa questão do Espírito Santo. Precisamos, isso também está desgastado. Falar sobre isso também parece alguma coisa assim, para que serve o Espírito Santo? Para me dar poder para eu fazer sinais. Né? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele se torna até uma força, né? Ou alguma coisa que desceu do céu, entrou em nós, e agora nos capacita a colocar as mãos sobre um enfermo, a falarmos com o endemoniado e ele ser liberto, curarmos os enfermos. O Espírito Santo não se resume a isso. O Espírito Santo é uma pessoa bendita da Trindade. Ele é Deus vivendo em nós. E existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Por isso, o que é impossível para os homens é possível a Deus. Por isso que Deus ele pode fazer o que nós achamos que é impossível acontecer. A libertação dos nossos pecados e nós andarmos de maneira coerente com esse novo reino para o qual nós fomos chamados, está nas mãos de Deus, do seu Espírito Santo que habita em nós. A santificação, a santidade está nas mãos de Deus que habita em nós. Por isso que 1 Coríntios fala isso para nós, que Deus fez em Jesus Cristo, o que para nós? Uma das coisas é a santificação. Jesus Cristo é o que nós precisamos. E Ele, quando Ele fala do seu Espírito Santo lá no Evangelho de João, no capítulo 14, depois Ele fala no capítulo 16, quando Ele fala, olha, eu vou enviar que Ele é semelhante a mim, ou Ele é exatamente a mesma pessoa.
Se eu não for, ele não virá, mas eu vou, e quando eu for, eu vou enviá-lo, e ele vai habitar com vocês, e ele vai guiar vocês a toda a verdade. O problema, irmãos, é que também nós nos esquecemos, né, que nós temos o poder, entre aspas, né, de fechar os nossos ouvidos e falar: não, eu não desejo ouvir a Deus. Depois que cremos, né, a palavra de Deus diz que nós podemos abafar, nós podemos extinguir o Espírito Santo que habita em nós. Como é que isso é possível? É quando eu digo: não, eu não quero ouvir o Espírito Santo. Eu gosto tanto dessa situação na minha vida, que nessa situação em particular, eu não quero ouvir o Espírito Santo me dizendo para não fazer, ou para fazer. E aí nós corremos o grave risco de estarmos dentro de um reino e estarmos colaborando, e estarmos sendo rebeldes dentro desse reino. Irmãos, há muitos avisos para nós na palavra de Deus. Um deles, que nós recentemente foi falado aqui, nós precisamos lembrar, né, o que está lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala ali que a nossa obra, ela será provada diante de Deus. E a nossa obra, ela pode ser pedras preciosas, ouro, coisas que não se desgastam, que quando passam pelo fogo elas não perdem a sua essência, mas ela também pode ser madeira, ela pode ser pau, ela pode ser feno, ela pode ser coisas que se queimam. Aí ele fala: será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sei como será isso, irmãos. Mas as boas novas do Evangelho, elas implicam, para nós, elas chamam a nossa atenção para uma vida diferente da vida que nós temos, ou que eu tenho vivido. É alguma coisa muito superior a isso que muitas vezes nós vivemos. Quando o Senhor Jesus e quando João Batista, eles aparecem dizendo: olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E depois o Senhor Jesus falou: o reino de Deus está no meio de vocês, está em vocês. Ele está dizendo: olha, um novo rei, né, que já o Senhor nunca perdeu o seu reino, ele sempre esteve assentado no seu trono, mas agora, vindo a essa terra, né, e consumando todas as coisas, o Senhor se assenta no trono, no seu trono, agora com um reino que se manifestará, porque quando ele se manifestará com os seus, esse novo reino, né? Ele estará na terra de uma maneira visível, e os seus súditos, aquelas pessoas que pertencem a ele, elas devem ser exatamente como este rei. Me lembro de Salomão, quando aquela rainha, né, da Etiópia, ela foi visitá-lo, né? E ela, então, uma das coisas que é dita a respeito daquela visita é que ela observou como os servos de Salomão se vestiam, como eles eram. E isso foi uma das coisas que impactou o coração dela. Os irmãos se lembram disso? Irmãos, é assim conosco. Salomão, a gente sabe, ele também é um tipo de Cristo, mas é assim conosco. Como é que as pessoas olham para nós? Quando as pessoas olham para nós, como é que elas nos veem? Alguns de nós, pode ser que estejam vestidos como mendigos, ainda que façamos parte do reino. Por quê? Porque nós não desejamos vestir as roupas reais. As pessoas olham para nós e falam assim: essa pessoa aí é exatamente como eu. Ela vive exatamente como eu, ela bebe, ela fuma, ela faz isso, ela faz aquilo, ela tem palavras impuras, porque a cabeça dela está cheia de coisas impuras. Ela é exatamente como eu. Não são essas coisas que nos definem, não são essas coisas que nos salvam. Mas, irmãos, o Evangelho, ele é um Evangelho transformador. As boas novas, elas nos transformam. Elas nos transformam em alguma coisa que nós não éramos. Porque agora quem está em nós é o próprio Rei do Universo. Eu ainda tenho as minhas reservas, e elas, eu não sei se elas vão me deixar, com relação a algumas manifestações cristãs
que são exatamente iguais às do mundo. Então, algumas coisas no mundo que nós podemos pegar e vamos transformar isso em algumas coisas, vamos colocar um nome gospel, né? Vamos colocar um rótulo gospel e vamos fazer. Ah, tem boate no mundo? Lá tem imoralidade? Não, então vamos fazer uma boate gospel. Aqui não vai ter imoralidade. Ah, tem site de relacionamento no mundo? Não, vamos fazer um site de relacionamento gospel. E nós vamos ficando com a mesma cara, do mesmo jeito das pessoas. O absurdo, ele começa a acontecer e nós não nos damos conta. Daqui a pouco tem incrédulos assumindo o púlpito e falando para a igreja. E nós aplaudimos e achamos bacana, achamos tranquilo, não tem problema não. Como começa a acontecer de novo agora, em época de eleição, começa a acontecer. Daqui a pouco nós vamos ver aí. Pessoas que têm uma conduta moral que não é aceita, não, nós convidamos essa pessoa para cá e damos a palavra para ela no meio do povo de Deus. E nós começamos a brigar, e nós começamos a ter situações no nosso meio, porque nós estamos olhando para o mundo e achando que o que nós fazemos nesse mundo é que vai transformar. Quando o Senhor já disse e já falou para nós o que vai acontecer com esse mundo. Não, se eu for de extrema direita, e se eu fizer isso, ou se eu for de esquerda, ou se comunismo e não sei o que, irmãos, para. O mundo jaz no maligno, com a extrema esquerda, com a extrema direita, com o centrão, com o que quer que exista. O mundo jaz no maligno. Nós somos novas criaturas. Os nossos olhos, eles têm que estar olhando para cima e para frente. Os irmãos se lembram. É muito interessante esse testemunho que a palavra de Deus dá a respeito de Moisés. Moisés, ele estava lá no Egito, ele estava lá na casa lá de Faraó, né? Mas a palavra de Deus vai dar testemunho de que ele não aceitou usufruir daquelas coisas, por quê? Porque ele estava olhando para frente, ele estava olhando para aquilo que Deus já havia falado que faria. E nós, às vezes, nós tomamos parte das coisas porque nós achamos que é isso que vai mudar o mundo, quando, na verdade, o que vai transformar as pessoas, e não são todas, né? Algumas pessoas que se aproximam de nós, é o fato de nós sermos luz e nós brilharmos, de nós sermos sal e nós não deixarmos apodrecer. Ontem depois eu até fiquei pensando no que eu falei, porque a gente aqui na reunião dos jovens, né? Um dos jovens, ele falou sobre o seu anseio, né? O seu temor, né? Entrando agora para a faculdade, né? E é muito justo que isso aconteça, né? Alguns de nós estão entrando numa situação nova, a gente fica, como é que vai ser isso, né? E a gente fica com o coração meio apertado. Mas, irmãos, o que foi falado ontem, que eu disse para esse jovem, depois eu fiquei pensando nisso que eu falei, eu não devo temer estar indo para alguma situação, mas as trevas devem temer quando eu chego lá, porque onde a luz chega, as trevas elas acabam. Quando a luz chega, não é que eu vou chegar e me impor e falar, não é isso, irmão, mas quando um servo de Deus chega num determinado lugar, com certeza você vai incomodar. Com certeza, quando a luz brilha, irmão, acaba as trevas. As trevas é que tem que estar incomodadas, e não eu. Agora eu tenho que estar firme e firmado naquele que é o meu Senhor e naquele que me guia e estar sendo obediente a Ele. Porque senão eu também entro na mesma situação. Então, estou gastando esse tempo, irmãos, né, para falar a respeito disso. Qual que é a finalidade do Evangelho? O que é, então, o que é o fim do Evangelho? Aí eu queria ler uns versículos com os irmãos, Efésios, capítulo 1.
Vamos ver a partir do versículo 9. Tem todo um contexto aqui. A partir do versículo 9 diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 28. São versículos que nós conhecemos bastante. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se nós pudéssemos colocar dessa maneira, qual que é a finalidade disso que foi feito, e é essa boa nova, as boas novas que nós falamos, a finalidade é que Cristo, ele seja tudo em todos. A finalidade de Deus, quando salvou cada um de nós, é congregar todos em Cristo. É de fazer com que Cristo seja tudo em todos. Essa é a grande finalidade. Então, o Senhor Deus tem um desejo e tem um propósito que Ele cumprirá. É de fazer com que o seu Filho, ele seja tudo em todos. Como é que funciona isso? Eu acho que isso é muito amplo. Eu acho que isso é muito grande. Mas de uma maneira muito simples, a gente pode dizer o seguinte: todos nós que fomos salvos, nós estamos e seremos transformados à imagem do seu Filho. E isso quer dizer que quando o reino de Deus ele se manifestar de uma maneira plena, né? Hoje já deveria haver reflexos disso nas nossas vidas. Nós estamos sendo transformados, mas quando o Senhor se manifestar e o seu reino se manifestar, o que as pessoas verão? Elas verão uma beleza, uma unidade, para que todos sejam um, como eu, tu e eu, né, que o Senhor Jesus fala lá em João, né, para que eles sejam um conosco. Haverá uma beleza de uma unidade, de alguma coisa plena, que as pessoas vão olhar e falar: olha que coisa linda que foi feito. Olha como esse reino ele não tem brecha, ele não tem espaço para outras coisas, porque o rei ele é absoluto no meio desse reino. E os seus servos, os seus súditos, o servem de maneira plena, porque o que está neles é ele mesmo e é dele mesmo. Irmãos, isso são boas novas. Isso é algo que o mundo não tem qualquer ideia do que seja. Mesmo nós, às vezes, nós não conseguimos compreender de maneira plena. Mas o que precisamos compreender de maneira plena é que nós estamos sendo transformados. Cristo precisa crescer em nós. João Batista já nos deu a dica. Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque no final das contas quem vai aparecer é ele. Quem tem que aparecer é ele. É lindo, irmãos. Nessa perspectiva, nós nos lembramos do que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Então, os discípulos, né, aqueles 3 discípulos, eles são levados pelo Senhor para aquele momento ali. E os irmãos, imaginem essa cena, porque ela é impressionante.
E o Senhor, então, ele começa, a sua glória começa a aparecer, e os discípulos falam: olha, aconteceu uma coisa impressionante, porque ele foi ficando, a sua luz foi brilhando de uma tal maneira, e a roupa dele foi ficando branca, de tal ponto que, sim, não haveria ninguém na terra que conseguiria fazer isso. E, de repente, aparecem duas pessoas conversando com o Senhor Jesus. Então, naquela interação, os irmãos conseguem entender, conseguem perceber, conseguem imaginar isso? Pedro, Tiago e João, eles estão ali, e eles estão olhando. E aí, uma hora, Pedro, então, ele fala: olha, Senhor, vamos fazer aqui, 3 barracas aqui, vamos arrumar um lugarzinho aqui, Aí vem uma voz do céu que fala assim: este é o meu filho amado. Não tem Moisés, não tem Elias, não tem ninguém. Ninguém é comparável. Este é o meu filho amado. Não olhem para outra pessoa. Não olhem para outro. Porque este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aí, irmãos, a gente acha que muda, porque no dia em que nós todos estivermos diante do Senhor, naquele dia em que a glória do Senhor, nós pudermos participar com aqueles irmãos que já foram embora, aquele dia em que todas as coisas estiverem concluídas, Deus vai olhar para nós, mas Ele vai falar assim: este é o meu filho amado, Jesus Cristo. E o que tem que acontecer aqui, o que tem que fazer aqui, o que tem que estar acontecendo no meio desse povo, é Cristo e nada mais. Agora, irmãos, pensem nisso, porque é muito glorioso, irmãos. O Evangelho é muito glorioso. O Senhor olhou para mim um dia e me escolheu e falou: Celso, eu vou te salvar. E eu quero que você participe disso. Cada um de nós coloca o seu nome e fala: o Senhor falou com você um dia, falou: eu vou te salvar, e eu quero que você participe disso. Eu não vou te deixar se perder como muitos se perderão. Eu terei misericórdia de você, porque eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E aí, irmãos, um dia sem absolutamente nenhum mérito, sem absolutamente nada de bom para oferecer ao meu Senhor, Ele me salvou. Mas Ele me salvou com uma finalidade: de fazer com que o seu Filho seja tudo em mim. Ele não apenas me salvou do inferno, mas Ele me deu o seu Espírito Santo, para que ao longo da minha vida, e Ele tem sido misericordioso e tem me deixado viver, e tem nos deixado viver, ao longo das nossas vidas, Ele vai trabalhando para que naquele dia estejamos prontos na sua presença. Irmãos, nós ainda não entendemos o que vai acontecer conosco. Nós ainda não olhamos para a eternidade, porque nós nem conseguimos. Nós ainda não conseguimos perceber o que de fato é o Evangelho. Porque se nós percebêssemos isso, irmãos, nós deixaríamos para trás tudo o que não é o Evangelho. A nossa vida seria transformada. A finalidade é que Cristo, Ele brilhe absoluto e Ele seja o único Senhor de todas as coisas. É isso que Deus está fazendo conosco, irmãos. E é impressionante porque o Senhor, Ele não nos deu uma salvação frágil. Seria uma loucura para nós se Deus tivesse nos dado uma salvação frágil, que dependesse de algum dos nossos méritos para nos mantermos nela. Seria uma loucura para nós, porque imediatamente nós nos distanciaríamos de Deus e da sua vontade. Por isso, irmãos, me desculpe, eu respeito quem pensa diferente de mim, eu sei que tem irmãos que pensam diferente de mim. E não tem problema, porque também não é muito claro assim. Mas para mim, pelo menos, eu não consigo imaginar um Deus que ficou à mercê da minha escolha.
Talvez um dia, quando Deus abriu os olhos de alguém, quando Ele abriu os meus olhos, né, eu tive a possibilidade de falar não para Ele. Eu creio que nós fomos escolhidos pelo Senhor. E isso torna ainda mais gloriosa. Isso faz com que nós olhemos para Deus e falamos: Senhor, quem sou eu? Quem é o homem para que te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Por que, Senhor? Mas a escolha dele. Se entrarmos por esse caminho, nós não vamos chegar, né? Não vamos conseguir terminar aqui, mas não é disso. Eu não quero falar sobre isso. Mas, irmãos, eu creio que a salvação, as boas novas, isso que Deus nos deu, é absolutamente dele e feito pelo seu poder e pela sua glória. E é tudo feito para ele. Porque, irmãos, pensem nisso. Se em algum momento, em alguma circunstância da minha vida, eu puder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu fiz, o Senhor deixa de ser Deus. Porque se tem alguma coisa que eu posso fazer, estou falando com respeito à salvação, isso me torna em pé de igualdade em alguma coisa com Deus. Se em algum momento eu posso falar: não, eu não te quero, de uma maneira, né, dessa forma como eu estou falando, alguma coisa eu fiquei em pé de igualdade com Deus. Não significa que os perdidos, aqueles que o Senhor não escolheu, né, eles têm o direito de falar: mas o Senhor escolheu outros, porque quem é o vaso? Porque o vaso acha que ele pode falar assim para aquele, né, para aquele que o cria, né? Agora, o Evangelho é as boas novas para todas as pessoas. Parece ficar confuso, não parece? Mas, irmãos, também pensem nisso. Nós precisamos ouvir as boas novas, porque nós precisamos saber do que nós fomos livrados e para onde nós estamos indo. E a humanidade precisa ouvir as boas novas para saber e para entender que os homens fizeram escolhas erradas lá atrás, com Adão e Eva. Eles não amaram a Deus, porque eles se rebelaram contra Deus. E também é outra coisa que a gente poderia falar bastante a respeito disso, né, dos projetos e dos planos de Deus, que nada saiu fora do seu controle. Mas a humanidade precisa saber que Deus, Ele não abre mão da sua glória de forma alguma. De forma alguma. E se alguns são salvos e outros vão para o inferno, Deus permanece com a sua glória. Mas as boas novas, aí, voltando para nós, as boas novas é que o Senhor escolheu você para participar da sua glória. Mas não é apenas uma participação futura, é uma participação já nos nossos dias, hoje. E aí, irmãos, nesses 10 minutos que restam, eu gostaria de discorrer sobre, né, alguma coisa que também não é novidade para os irmãos, mas só para isso ficar mais claro para nós, irmãos. Porque, na verdade, e depois eu vou falar sobre o que eu gostaria de usar como exemplo, não vai ser hoje, se o Senhor permitir, na semana que vem, o exemplo da vida de Pedro, como é que o Senhor ele trabalha esse evangelho na vida de Pedro, né? Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos, né, aqui mesmo em Romanos, no capítulo 15, tem essa expressão, no versículo 13, também temos falado sobre isso já, né? Os irmãos têm falado sobre isso, mas eu gostaria só de pegar essa expressão do começo. Ora, o Deus de esperança. Ora, o Deus de esperança, né? O Deus de esperança. Se você fala em esperança, né, há um contraponto, há um outro lado que é o do desespero ou da desesperança, né? Por que a Bíblia chama o Senhor nosso Deus e o Deus da esperança? E por que Paulo usa essa expressão aqui em Romanos? É porque, irmãos, quando nós vamos lendo
a carta aos Romanos, e quando nós vamos lendo a Bíblia, e quando nós vamos percebendo a nossa própria vida, nós vamos vendo que nós vivíamos numa situação de desespero. Nós estávamos desesperadamente perdidos. Desesperadamente perdidos. Aqui em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo ele nos chama a atenção para essa verdade. Ele diz assim, Romanos 3, 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo fala, olha, nem grego, nem judeu tem vantagem nenhuma. E olha as características. Nós estávamos, irmãos, totalmente desesperados. E as pessoas, como alguns de nós podem dar esse testemunho, mas as pessoas do mundo, né, que cometem suicídio ou que vivem em depressão ou alguma situação assim, elas não sabem, muitas vezes elas não sabem. Estou falando de uma forma particular, tá, irmãos? Nesse particular. Mas, de qualquer maneira, elas não sabem que a grande necessidade delas é Deus. Deus colocou no coração deles a eternidade. Deus colocou a eternidade no nosso coração, de tal maneira que não há absolutamente nada que nos satisfaça que não seja algo que seja eterno. Qualquer coisa que você colocar nesse buraco aí, vai ser insuficiente. Mas quando a eternidade entra no nosso coração, aí nós estamos completos. E muitas vezes, irmãos, né, eu não quero dizer que isso é geral, né, é todas as situações, mas muitas vezes nós estamos doentes, nós estamos com depressão, com muitos problemas, porque em algum momento nós permitimos que o nosso coração seja cheio de outra coisa que não seja a eternidade, que não seja o Senhor que é eterno. E aí nós entramos por uns caminhos que nós vamos buscar e nós não vamos encontrar. Mas a humanidade e nós, o testemunho que nós damos, né? Pelo menos o testemunho que eu dou, é que antes de conhecer o Senhor, o meu coração era absolutamente vazio. Absolutamente vazio. Eu me lembro que eu era adolescente, pré-adolescente, entrando na adolescência, né? Eu me converti acho 15 anos de idade, mas um pouco antes disso, eu tinha depressão todos os dias, num determinado horário, 6 horas da tarde, por aí, no entardecer, que é muito comum. E eu tinha aquela depressão, e eu me lembro que alguns dias antes de conhecer o Senhor, né, um dia eu peguei esqueci até o nome daquele negócio que tinha, colocava fita, como é que chama? Vocês lembram? Colocava fone de ouvido, que eu esqueci o nome. Né? E saí andando, isso foi, acho que uns 2 dias antes, né, eu tinha sido convidado para ir a uma comunidade de cristãos, e eu andando e ouvindo música, e com depressão. 2 dias depois, irmãos,
o Senhor se revelou a mim. Nunca mais eu tive depressão na minha vida. Nunca mais. Foi assim, como se fosse tirado. Por quê, irmãos? Porque o meu coração tinha um vazio que ele foi preenchido. Eu não estou criticando, irmãos, por favor, quem tem depressão, absolutamente. Né? Há situações e há situações. Né? Situações que precisam de médico, de remédio, etc. Mas, no fim das contas, irmãos, o Senhor, Ele deve preencher o nosso coração. Mas nós, antes, então, estávamos desesperados. Nós estávamos perdidos dos nossos pecados, nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Isso é o Evangelho. Mas continua, né? Porque, como esse versículo que eu acabei de citar, né? Nós, na verdade, não vivíamos, nós estávamos mortos, porque estávamos separados da vida. Não há vida em nenhum outro, a não ser no Senhor. O que nós temos aqui nessa terra, nesse período aqui, né, a vida biológica, ela não é comparada à vida eterna que nós recebemos do Senhor. Porque imagine isso, às vezes eu fico tentando pensar nisso, se o Senhor, eu estou terminando, se o Senhor não tivesse, né, aberto os meus olhos para eu conseguir ver o Senhor, né? Eu que já era uma pessoa que vivia nesse período de depressão, né? Agora, na idade que eu estou, eu não sei como eu estaria, irmãos. Talvez vendo, né? Ainda me considero, não sou um velho, né? Mas a gente vai envelhecendo, né? E a gente começa a vislumbrar a eternidade. A gente começa a pensar, e aí? O que vai ser? Porque não tem jeito de fugir disso. Eu não vou conseguir escapar. Não vai ter jeito de escapar da morte. Ela vai chegar. Pode ser amanhã, mas pode ser daqui a ainda 40 anos. E no meu caso é até muito ainda. Né? No caso de alguns de nós aqui. Para alguns, 40 anos é pouco tempo ainda. Né? Mas irmãos, pensem nisso. Para qualquer um de nós aqui. Mas à medida que vamos envelhecendo, nós vamos pensando em a eternidade vai chegar. Por isso que a vida biológica, ela não pode ser chamada de vida no sentido bíblico, porque isso acaba. Mas, irmãos, nós recebemos do Senhor a vida eterna. Eu não tenho mais não sei quantos anos de vida. Eu tenho a eternidade de vida. Eu viverei eternamente. E ninguém pode tirar isso de mim, porque foi o Senhor que me deu. E essa é a nossa realidade. Mas, irmãos, nós estávamos antes, e há muitos que estão agora perdidos, ainda sem saber o que vai acontecer com elas. Talvez se alguém aqui no nosso meio que ainda não creu no Senhor, para um pouquinho, dá uma oportunidade para o Espírito Santo falar isso com você. Para um pouquinho e fala assim, e aí? É verdade. Mas daqui a pouco, porque é como um sopro, né? É como um sopro, os mais velhos podem dizer isso aqui, é muito rápido. Daqui a pouco eu estarei velho, se o Senhor permitir que eu continue nessa terra. E também daqui a pouco, como um sopro, chega o fim. E aí? Prepare-te para encontrar com o Senhor teu Deus. O Evangelho, irmãos, ele nos mostrou isso, que havia salvação em Cristo Jesus, e a nossa vida não se resume mais a esses dias que nós vivemos. Mas também nós precisamos saber que, e aí caminhando nessa questão, né, mais 5 minutinhos só, porque eu quero só terminar com isso. Na semana que vem eu quero entrar em outra coisa, se o Senhor permitir. Existe uma finalidade, como eu disse, de que o Senhor, Ele deseja fazer com que Cristo seja tudo em todos. Mas para os nossos dias, hoje, também existe uma finalidade para a qual nós fomos salvos. Então, nós estamos estudando lá em Efésios, né? E alguns versículos de Efésios, eles me chamam muito a atenção também. Porque, olha só, se você pega aí Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 12. Versículo 11. Nele, digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que esperamos em Cristo. E o versículo 14, o qual... Vamos ler o 13, vamos ler na sequência. Esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Esses versículos que nós lemos, nessas porções que nós lemos, em todas elas, fala a respeito da glória. O Senhor nos salvou para a sua glória. Isso é para o louvor da sua glória. Somos salvos e seremos seu povo eternamente para a sua glória. Qualquer coisa que nós vivemos hoje, qualquer coisa que nós fazemos hoje, que implique em outra coisa que não seja a glória de Deus, está errado. Tudo que fizerdes, tudo que nós temos que fazer, tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós passamos, tem como finalidade a glória de Deus. A glória de Deus. Vamos tirar das nossas bocas a murmuração. Vamos pensar, irmãos, que as coisas que nos vieram, que nos acometeram e as coisas que ainda virão, elas devem servir para a glória de Deus. E não é fácil. Talvez seja muito fácil quando nós não estamos passando e falar isso para os outros. Mas quando nós estamos passando, talvez seja um pouco difícil para nós entendermos isso. Irmãos, o Evangelho, ele fala disso. Ele fala de pessoas que foram buscadas por Deus quando estavam mortas dos seus delitos e pecados. Foram salvas, foram trazidos para o seu reino, receberam o Espírito Santo e agora vivem e viverão eternamente para a glória de Deus. Isso elimina tudo o que é resto, tudo que não é glória de Deus está eliminado. Você trabalha? Trabalhe para a glória de Deus. Você não trabalha? Não trabalhe para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos é para a glória de Deus. Agora, irmãos, o que implica isso nas nossas vidas? Implica em que nós comecemos a ver o Evangelho de uma maneira diferente. Implica em nós vermos o Evangelho de uma maneira diferente. As boas novas de salvação são que Deus está preparando um povo totalmente seu para participar e para ver a sua glória, como o Senhor Jesus fala para nós lá no Evangelho de João. É para isso que nós fomos chamados. Um dia, a glória de Deus encherá esse mundo. Talvez não da maneira como nós estamos vendo hoje, Quando houver novos céus e nova terra, Quando o Senhor se manifestar e Ele destruir todas as coisas. Mas quando isso acontecer, quando Deus encher a terra com toda a sua glória, as pessoas verão e todos nós compreenderemos, porque haverá nos céus a manifestação do Evangelho eterno, de eternidade a eternidade, É uma maneira esquisita de falar, Porque eternidade é eternidade. Se nós podemos colocar dessa maneira, que eu acho que é uma maneira que nós entendemos, na eternidade passada, antes do nosso tempo, e na eternidade futura, depois do nosso tempo,
o evangelho eterno estará sendo pregado. Jesus Cristo se tornou o rei de muitas, milhares, milhões de pessoas. E ele fez isso manifestando a sua glória em morrer e ressuscitar, em subir aos céus e ser coroado com todas as coroas. E eu creio que essa verdade que acontece, porque nós fomos chamados para sermos reis e sacerdotes, essa verdade que nós vemos em Apocalipse, quando aqueles seres, aqueles anciãos atiram as suas coroas diante do Senhor, eu creio que vai ser assim, irmãos. Eu creio que nós também vamos colocar, não, só tem um rei, não tem outro rei, ele é o meu rei, ele é o nosso rei, não tem outro rei aqui, não tem nenhum outro aqui que nós devamos prestar a nossa adoração e o nosso louvor. Jesus Cristo é o nosso rei e será por toda a eternidade. Esse é o evangelho, irmãos. Se eu pudesse dizer com últimas palavras para os irmãos, que eu gostaria que os irmãos tivessem compreendido você foi tirado, nós fomos tirados do reino das trevas, para vivermos no reino de luz do nosso Senhor. Neste reino há um rei glorioso, bondoso, misericordioso, fiel, que deseja nos levar a vivermos em concordância com este reino. Senhor, a minha vida é tua, seja feita a tua vontade, porque eu quero viver em concordância com esse reino. Que o Senhor nos conduza. Eu gostaria de depois dar então esse prosseguimento falando como essas coisas elas aconteceram, e elas são coisas lindas na vida de Pedro, Poderíamos pegar Paulo, poderíamos pegar até exemplos do Velho Testamento de pessoas que foram trabalhadas, mas eu creio que a vida de Pedro, porque ele se identifica conosco de uma maneira muito interessante também, eu gostaria de, se o Senhor permitir também, nos der vida, me der vida e condições, falar sobre isso com os irmãos, mas que os irmãos pensem e meditem sobre isso, que eu creio que se o Senhor quis falar conosco nessa manhã. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque como saberíamos essas coisas se o Senhor não nos ensinasse, Senhor? Como poderíamos entender essas coisas se o Senhor não falasse conosco, Senhor? Senhor, absolutamente, Senhor, nenhuma mente humana poderia planejar, Senhor, essa salvação, esse evangelho dessa maneira, Senhor. E nenhuma mente humana poderia compreender isso se não fosse o Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, Senhor, nós rendemos muitas graças e louvores ao Senhor no final dessa reunião, agradecendo a Ti, Senhor, porque o Senhor mesmo quis se revelar a nós, Senhor. O Senhor mesmo quis deixar a Tua palavra, Senhor, e eu quero pedir perdão ao Senhor por tantas vezes, Senhor, não tratar essa palavra com a devida atenção que ela deve ser tratada, Senhor. Não amar essa palavra como ela deveria ser amada, Senhor. Não amar o Senhor como o Senhor deve ser amado, Senhor. Senhor, tantas vezes, Senhor, ainda que esteja no Teu reino, Senhor. Senhor, eu tenho desejado, Senhor, viver de uma maneira diferente, Senhor. E quanto dano e prejuízo isso tem trazido para a minha vida, Senhor, e para a vida dos meus irmãos, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, Senhor. Mas que também, Senhor, o Senhor mude a nossa atitude e a nossa vida, Senhor, para que possamos andar da maneira que o Senhor deseja no reino que o Senhor nos colocou, Senhor. Somos servos de Cristo e queremos manifestar isso onde quer que nós estejamos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Rogamos a Ti no nome precioso do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém.